Olá a todos e a todas. Vou apresentar 3 simulações sobre os fenômenos de indução eletromagnética, que irão substituir o nosso experimento presencial relativo a esse tema. Essas simulações permitirão que vocês tenham condições de responder todas as questões do relatório. Conforme os objetivos previamente estabelecidos na apostila, essas simulações permitirão vocês verificarem a força eletromotriz induzida, que se origina do movimento de um condutor elétrico na presença de um campo magnético, e comprovar experimentalmente a lei de indução de Faraday e de Lenz. Esta é a foto do experimento que seria realizado presencialmente no laboratório de física. Temos aí uma bobina, representada pelo número 4. Essa bobina fará um movimento em torno do trilho, representado pelo número 6, e à medida que ela se movimenta nesse trilho, ela irá penetrar numa região que possui um campo magnético produzido pelos ímãs, representado pelo número 5. Essas são as equações que iremos trabalhar nessas simulações. A primeira diz respeito à lei de Faraday, que nos diz que a variação de um fluxo magnético no interior de uma bobina produz uma força eletromotriz induzida. E a segunda equação diz respeito ao próprio fluxo magnético. Portanto, os parâmetros que iremos observar nas simulações são esses aí abaixo colocados. Temos aqui a imagem da primeira simulação que vocês vão buscar na internet. O endereço está colocado aí. Essa simulação é bastante simples, só tem 2 parâmetros que serão mudados, que é a velocidade com que essa barra transita no trilho e a intensidade do campo magnético. A segunda simulação que vocês vão acessar é a simulação do PET, que diz respeito a um gerador de corrente alternada. Todos devem conhecer esse banco de dados de simulações e, portanto, é uma simulação bastante simples, onde alguns parâmetros são mudados, colocado aí do lado esquerdo, como a área da espira. Vocês podem também variar o número de espiras, podem colocar um indicador, que é uma lâmpada, ou um galvanômetro para poder comprovar a existência de uma corrente elétrica induzida, e também podem fazer com que apareça algumas imagens a mais, como o campo, e mostrar um medidor do campo magnético. Esta é a simulação que nos deteremos com maior tempo. Essa simulação diz respeito a um gerador elétrico de corrente alternada, e nós sabemos que os fenômenos de indução magnética são a base dos conceitos físicos e dos princípios físicos que envolvem o funcionamento de um gerador elétrico. Temos aqui na foto um pequeno protótipo de um gerador de corrente alternada. Esse gerador é basicamente o que nós vamos ver no simulador. Nesse simulador, não existe traduzido em português, mas é bem simples de compreender esse simulador. Nós temos 2 ímãs, representados na parte inferior pela cor vermelha, e o polo norte desse ímã está voltado para cima. E na parte superior, em azul, um outro ímã com o polo sul voltado para baixo. Entre os polos temos um fio em forma quadrada, representando as espiras da bobina. Para simplificar, é representado só uma bobina. Porém, esse número pode ser alterado no simulador. Será representado pela letra N nesse simulador. A fonte externa, responsável pelo movimento do eixo em que a bobina está fixa, é movido por uma manivela. Para melhor visualização, essa manivela move o fio ou a armadura através do campo magnético criado pelos ímãs. Nessa simulação, no painel no canto inferior direito temos um botão Play, que executa a simulação.
temos a pausa e o botão Reset, que restaura a simulação no seu estado original. Nesse simulador, você pode programar a alteração das seguintes variáveis: campo magnético, representado pela letra B, cor laranja, o comprimento X da bobina, cor verde, o comprimento Z da bobina, também cor verde, o número de espira, letra N, também na cor verde, a resistência acoplada ao circuito do galvanômetro, que se encontra do lado direito. Esse instrumento, o galvanômetro, mede a corrente elétrica induzida na bobina, dado em microamperes, e também consegue identificar o sentido dessa corrente. A velocidade de giro é representada pela letra V, cor verde do lado direito. E também temos o campo magnético, representado pela faixa amarela no canto inferior esquerdo, e os comprimentos, né, da bobina, que eu já mencionei. Então, portanto, nós vamos ver essa simulação funcionar. Um ponto importante desse simulador é que vocês poderão ver graficamente o comportamento desses parâmetros que estão variando a todo momento. Esse simulador permite nós preenchermos uma tabela com essas informações aí colocadas, fazendo variar o ângulo entre o campo magnético e o vetor área de 18 em 18 graus, podemos ir anotando o tempo, o fluxo magnético. A partir desses dados podemos calcular a variação do fluxo magnético e, portanto, teremos a força eletromotriz e também poderemos dimensionar a corrente que está sendo identificada pelo galvanômetro. Temos aí o simulador funcionando. Então você pode alterar vários parâmetros, né? Nós podemos alterar o comprimento da bobina, podemos alterar aqui o comprimento da bobina em outra direção. Então nós temos duas direções, X e Z, para alterar a bobina. Podemos alterar o campo magnético. Temos aqui do lado esquerdo a opção de visualizar o campo magnético ou não visualizar o campo magnético, assim como podemos visualizar o ângulo entre a área da bobina e as linhas do campo. Então aqui estamos sem visualização desse ângulo e agora com visualização desse ângulo. Observe que à medida que o gerador funciona, vai sendo captado todas as informações sobre os parâmetros: força eletromotriz, fluxo, corrente elétrica, né, e o próprio ângulo entre a bobina e o campo. Você também terá a opção aqui de visualizar graficamente o comportamento dessas variáveis, aonde aqui apresentar gráfico. Observe que estamos apresentando um gráfico, né? Você pode fazer com que esse gráfico, né, inicie a sua registro, né? Então você pode limpar à medida que o gráfico vai ficando muito concentrado as informações. Então veja o gráfico de cima, você tem fluxo e corrente versus o tempo, e no gráfico de baixo, fluxo e corrente versus o ângulo. Vou limpar aqui um pouco. Então você pode
verificar a força eletromotriz no gráfico, incluí-la ou retirar, assim como a corrente. Assim como podemos também, a partir dessa ferramenta que está aqui, na parte do gráfico, pegar os dados como se fosse uma foto. Então vamos aqui, né? Vejam que agora nós temos aqui os dados imediatos pegados naquele exato momento em que os parâmetros estavam variando. Então, basicamente, esse é o simulador, né? Então, não tem muito segredo. Aqui, próximo eu posso recomeçar tudo, fazer o reset dessa simulação, né? E, portanto, voltar à situação inicial. Posso dar novamente aqui o play. E entre o play e o reset, nós temos um botão que vai permitir vocês pegarem os dados para completar a tabela. Ao apertar, vocês vão ter uma mudança do ângulo entre a bobina e o campo de 18 em 18 graus a cada toque. Então, deixa eu tirar aqui o gráfico para que vocês percebam. A cada toque que eu vou dando, vai alterando em 18 graus a relação entre a área da bobina e campo. Portanto, com esse botão, vocês poderão anotar os dados na tabela, coletando essas informações diretamente aqui no visor dos parâmetros. Ok?